Querido irmão, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vocês. Aqui quem vos fala é o pastor William Cruz, no canal PRB William Cruz, aqui no YouTube. Que Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor Jesus, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui de volta para mais um capítulo da nossa jornada do crescimento espiritual por meio da palavra. E hoje nós estamos vendo mais uma parte dos dons espirituais. Nós começamos com o capítulo 12 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo estava dizendo a respeito dos dons espirituais, e ali ele traz para nós uma lista de dons espirituais, né, falando em primeiro lugar do dom da sabedoria e dom do conhecimento. Esses dons são dons que vêm do Santo Espírito de Deus e que são ligados intimamente com a palavra de Deus. E Paulo começa a trazer um rol de dons espirituais. E por último, penúltimo e último, ele fala o dom de falar em línguas estranhas e o dom de interpretá-las. Tá? O que está acontecendo em Corinto, lá na igreja de Corinto? Na igreja de Corinto, irmãos, lá na igreja de Corinto, tá? Lá na igreja de Corinto está acontecendo a seguinte problemática. Muitas pessoas estavam falando em línguas estranhas, mas nem todos estavam sendo usados pelo Espírito Santo de Deus. Estavam muitos, né? Vamos reformular aqui. Muitos estavam falando em línguas estranhas, mas nem todas essas línguas estranhas eram oriundas da parte de Deus. Muitos estavam falando em línguas estranhas, mas alguns estavam falando em outros idiomas, a qual Paulo conhecia, e estavam dizendo: amaldiçoado seja Jesus. Olha que terrível, que terrível, né? Enfim, o Paulo chega na igreja, olha aquilo e vê: olha, irmãos, não é desse jeito. Porque que ninguém fala pelo Espírito, aí há de grande diferença. Por isso, irmãos, nós não podemos rechaçar de forma alguma. Nós precisamos ter o discernimento espiritual. Tá? O que acontece? Não é porque existem problemas com referência aos dons espirituais, mas esses problemas não são oriundos de Deus. Esses problemas são oriundos do ser humano que não sabe usar, manobrar bem esses dons. É como você dar um carro para alguém, né? Vamos supor, nós temos na legislação brasileira, você tem várias categorias de habilitação. Então, tem habilitação A para carro, habilitação A para moto, né? E quadriciclos, acima de 50 cilindradas. Depois você tem a categoria B, a categoria amadora, para carros, picapes de pequeno porte, né? Até a Kombi de 9 lugares, categoria B, pode, né, ser utilizada para dirigir esses veículos. Acima de veículos maiores, você tem que ter categoria C para transporte de cargas. E se o veículo for maior, você tem que ter a categoria D, né? E aí articulados a categoria E. Né? Enfim, então o que acontece? Você não pode dar uma pessoa, uma pessoa recém-habilitada, vamos dizer assim, categoria amadora, você dá um caminhão articulado com 18 rodas para ela fazer uma manobra. Assim, olha, entre de ré naquele. Né, alguém com certeza vai, mas eu consigo, eu tenho. Não, tudo bem. Mas a pessoa não é habilitada, ela não foi treinada para isso. Estava vendo um vídeo esses dias, um homem que tinha um Scania, aqueles caminhões laranjinhas, né? Vou denunciar que é a minha idade já, né? Mas aqueles caminhões laranjinhas, Scania, 111, 112, 113, né? Mais os laranjinhas, né? Que tinha bastante aqui na Baixada Santista. E a gente tirava o vidro, um vidrinho pequeno, assim, tipo uma escotilha. E aquele vidro era justamente para fazer a manobra. E a pessoa fazia a manobra naquele vidro. E tinha pessoas que arrancavam aquele vidro por conta de assalto, de roubo e furto. Né?
Então ele sabia fazer a manobra com aquele veículo, porque ele olhava naquela escotilha, né? E muitas pessoas não tinham esse conhecimento, né? Eram até habilitadas, olha, veja bem, né? Que aí fica um pouco mais sensível. A pessoa era habilitada, mas não sabia ao certo usar. Então é isso que acontece nos dias de hoje também. A pessoa é habilitada, a pessoa recebe os dons de Deus, mas ela não sabe usar porque ela não lê a Bíblia, ela não lê o manual, né? Então eu, né? Deixa eu falar aqui o meu pecado, né? Eu, com 14 anos, eu já dirigia, né? Meu pai tinha uma oficina mecânica e eu manobrava os carros dentro da oficina. E eu sabia entrar e sair do carro. Uma vez eu peguei uma Paraty, né? Até com maioridade eu dirigi essa Paraty, apelidada carinhosamente de Playmobil. Depois eu conto por quê. E aí o que acontece? Eu fui manobrar e meu pai ficou olhando para ver se eu ia entrar de frente ou de ré. Irmãos, naquele dia eu ia entrar de frente. Mas eu pensei bem, não vai dar certo. Assim, eu pensei rápido, eu passei e manobrei, né, de ré, tá, né. Meu pai ficou admirado, né, porque já tinha, mas mesmo assim eu não era habilitado. Eu poderia fazer essa manobra, mas saber ao certo as leis de trânsito, as placas e tudo, eu precisava o quê? Saber, precisava estudar, precisava ler, passar pelas provas, né, do Detran, ser habilitado, passar pela prova prática também. Então, tudo, irmãos, tem um processo. E o que acontece? Paulo está identificando que as pessoas de Corinto não estavam passando por esse processo de aprendizado, ficaram atônitas, né? Não atômicas, viu? Atônitas com aquilo que estava acontecendo e, ok, estava dando ok para tudo, enquanto as pessoas estavam amaldiçoando o próprio Deus. Esse é o grande problema que acontece nos dias de hoje também. Só que o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta, irmãos, e nós não podemos separar. Por isso que eu falo, irmãos, eu vou ser muito insistente nisso. Em todos os vídeos, você vai ouvir essa palavra, texto dentro do contexto, tá bom? Por que eu insisto nisso? Porque você lendo o texto dentro do contexto, você não vai criar pretexto. Você não vai criar outra coisa. Tem até um pessoa que fala assim: não, não é pretexto, não, é porcaria mesmo, né? Heresia e outras coisas mais. Quando você isola o texto. Eu, particularmente, respeito quem faz desse jeito, mas eu, particularmente, não gosto de trazer uma pregação e dizer para os irmãos assim: por favor, abram lá no versículo 20, parte A. Opa, parte B. Não, vamos só ler a parte B. Não, vamos só ler a parte C. Tá tirando do contexto. Tá criando outras coisas, tá criando emoção, tá criando euforia, mas não está gerando o trabalho do Espírito Santo de Deus em nossos corações. A pessoa pode estar gerando qualquer coisa menos a transformação que é vinda pelo Espírito Santo de Deus. Isso é grave. Isso é grave. Nós muitas vezes gostamos de ver a igreja incendiada, muitas vezes gostamos de ver a igreja pulando, glorificando, né, em boa voz, mas nós não estamos percebendo que não está havendo mudança de vida, transformação. Isso é necessário ter. O verdadeiro cristão, ele é transformado. O primeiro milagre de Jesus transformou o quê? A água em vinho. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, a primeira carta à igreja que estava localizada na cidade de Corinto. E ele inteligentemente, né? Eu falo do superlativo, mas deixa eu ficar aqui, né? Inteligentemente, ele coloca os dons espirituais em duas partes. Primeira parte, ele usa o capítulo 12. Anote aí no seu papel, na sua Bíblia, nas suas anotações. Dons espirituais. Primeira parte, capítulo 12.
Espirituais, segunda parte, capítulo 14. Mas, irmão, e no meio, o que que ele fala? Ele coloca o amor. Eu ouvi de um pregador uma vez, ele dizendo assim: o apóstolo Paulo faz um grande sanduíche com os dons espirituais, colocando o recheio desses dons espirituais, o quê? O amor. E nós vamos aqui para o capítulo 13 de 1 Coríntios, que diz assim: o amor que vem de Deus. Ou em algumas Bíblias você verá como título o dom do amor ou o dom da caridade, né? Eu gostei desse título aqui, o amor que vem de Deus. Ou então aqueles que falam da caridade. O que é caridade? Caridade é aquele amor que faz, mas não fica tão bem apropriado aqui, porque muitas pessoas, irmãos, exercitam o amor fingido, né? Eu sei, irmãos, que é algo extremamente subjetivo, eu sei que é algo extremamente do coração, e como eu falei no vídeo passado, se eu não me engano, nos vídeos dos dons espirituais, coração é território que ninguém pisa, somente nós sabemos, somente Deus sabe, e Deus sabe ainda muito mais do que nós mesmos. Então, o coração é algo que território que ninguém pisa. Então, o que acontece? Como eu falo, o amor que vem de Deus, eu acho mais que se aplica melhor a esse texto com o título. Se é que eu poderia dar um título a esse capítulo, que diz assim: E agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que retine ou um prato como opa, que engasgou. Vamos voltar aqui um pouquinho. Que diz assim: Eu passo, olha que passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Vamos pausar aqui. Que caminho mais excelente é esse que Paulo está dizendo aqui? Porque no capítulo anterior não está desligado desse capítulo. Esse capítulo está intimamente ligado ao capítulo 12 e capítulo 14. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Olha, irmãos, tem um caminho muito mais excelente do que esse problema que está acontecendo na igreja. Vocês consideraram falar em línguas mais importante do que a palavra. Olha, irmãos, tem um caminho muito maior ainda a ser ensinado para vocês do que falar em línguas, interpretar línguas, do que tem muito mais ainda, e do que vocês considerarem membros que não merecem consideração, você está considerando, vocês estão invertendo, os mais fracos são os mais necessários, vocês não estão considerando uns aos outros, vocês não estão estendendo a mão uns aos outros. Porventura vocês todos falam em línguas? Não. Porventura vocês são todos apóstolos? Não. Porventura vocês têm dons de curar? Não. Porventura vocês têm dom, todos vocês têm dons de socorrer? Não. Então, logo, vocês precisam um dos outros. E aí, irmãos, eu passo a mostrar para vocês que tem um caminho muito mais excelente do que toda essa discussão, do que toda essa inveja, do que toda esse ciúmeira toda que está acontecendo aí, de toda essa inversão de papéis que está acontecendo dentro da igreja. Sabe o que eu passo a vocês? Agora tem um caminho muito mais excelente. Sabe o que que é? Ainda que eu falasse a língua dos seres humanos e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Então, Paulo, o que eu posso estar dizendo assim? Olha, eu posso ter todos os dons, mas se eu não tiver amor, não vale de nada. Sabe, se eu não tiver amor, eu vou falar em línguas e olhar para o meu irmão do lado e olhar ele assim por alto, assim. Tá vendo? Eu falo em línguas, você não. Sabe? Não tem amor, irmãos. Isso não tem amor. E Paulo fala assim: pode falar um monte, você pode falar a língua dos homens,
Você pode falar a língua dos anjos, mas se você não tiver amor, não vale de nada. Você é como um sino vazio, é como um prato oco, ou como um sino oco e um prato vazio, que retine e tine. Como é importante, como é bela a palavra de Deus, como a palavra de Deus nos dá instrução, irmãos. Como a palavra de Deus nos instrui. Que lindo, que aprendizado da palavra de Deus. Como é bonito saber disso, irmãos, para que a gente considere até os outros maiores do que nós mesmos, considerai, pois, os outros superiores a vós mesmos. A palavra de Deus diz isso, para não ter confusão, para que nós sejamos verdadeiramente corpo de Cristo. Porque às vezes nós estamos pensando que nós somos e estamos num corpo de Cristo, mas nós não estamos. Por quê? Tem inveja, tem ciúme, né? Tem boicote. Uma das coisas que eu detesto, irmãos, é boicote. A pessoa não fala para você, a pessoa não chega até você. Olha, William, você está fazendo sua coisa aqui errada, né? Vou procure melhorar. Olha, William, não faça mais isso, não faça mais aquilo. Não, simplesmente a pessoa boicota, vira as costas, não faz mais nada, aí te isola. Ai, irmãos, isso é tão ruim, irmãos. Então, que aprendizado é esse? Sabe, as pessoas não têm coragem, às vezes, de chegar até você e falar assim, ó, William, você fez isso, você fez aquilo, né? Eu tô falando eu como exemplo, né? Não, olha, vamos cortar, simplesmente, tá bom, deixa no cantinho lá, isola, não fala mais nada, deixa, sabe? Isso causa tristeza, isso causa raiva, isso causa tudo, toda espécie de males no coração de uma pessoa. Já falei, o coração não é território que ninguém pisa, irmãos. Porque é melhor você falar e tratar do que você não falar, boicotar, cortar e a pessoa ficar assim, poxa, é normal, irmãos. Às vezes por falta de coragem, às vezes movido por outros sentimentos. Ah, deixa pra lá, né? Ah, deixa lá, ele é fraco mesmo. Quando a palavra de Deus está considerando que ele é forte, pois os fracos são os mais necessários, lá como dizem em 1 Coríntios 12. Então, veja, irmãos, é muito ruim quando a gente não segue a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz isso para chegar até o irmão. Se tiver alguma coisa errada, chegue até o irmão. Se está falando isso para irmão, imagine para pastores. Imagine para os líderes. Né? Se tem alguma coisa errada, vai lá, chega até o irmão. Mateus 18. Tá lá. Ou 19, salvo engano. Se tem alguma falta com o teu irmão, chegue lá até o seu irmão e fale com ele. Se ele não entrar na linha, vamos dizer assim, chame outro irmão e vai lá e fale de novo. Pega uma testemunha. Tá, beleza. Segunda vez. Se ele não se endireitar, chame o líder da igreja junto com ele. Ó, tá com ele? Se ele não endireitar, considere ele como gentil e publicano. Sabe o que é isso, irmão? É expulsar da igreja. Pastor, a Bíblia fala isso? Fala. Porque a igreja é lugar de gente que quer ser tratada. Não é lugar de gente que quer vir para zoar o plantão. Essa é a grande verdade. Tem gente que vem para a igreja só para zoar o plantão. Tem gente que vem para fazer arruaça. Sabe? O lugar da igreja é lugar de ordem. Decência e ordem. É coisa séria. Isso aqui está nos levando para os céus. Não tem que ir para outro lugar. Não é assim, passei, não é para cumprir tabela, e pronto, acabei de ir embora, graças a Deus, amém, e depois viver de forma dissoluta. Não, não é isso. É para viver dentro e fora da igreja. Então o apóstolo Paulo está dizendo a supremacia do amor. Olha, o amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, aí as pessoas falam assim, e quando nós falamos línguas estranhas, nós estamos falando em língua dos anjos. Não é isso, irmãos. Tá? Veja o que ele está dizendo. No capítulo 12 ele fala línguas estranhas. Se não, lá no capítulo 12 está dizendo língua dos anjos. Ele não fala isso. Paulo está fazendo uma analogia com aquilo que está acontecendo lá em Corinto. Sabe, Corinto era uma mistura de tudo, adoração de anjos, a coisa de louco lá tinha lá. Então, cada detalhe desse está ligado a uma religião, a um tipo de cultura
pagã que está acontecendo lá em Corinto. Ainda que faça a língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um sino que retine, um prato que tine, né? Sino oco. Já pensou? Pão, pão, tá, as duas, tão, tão. É oco por dentro, só faz barulho. Então, quando eu falo, irmãos, de transformação, a transformação que é feita não é pelos pastores, é pelo poder de Deus, é pelo poder da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós escutamos a palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos transforma. Ah, mas é só um livro. Para você, tudo bem. Para mim, não. Para mim, é Deus falando comigo. Amém? Dessa forma, vamos aqui para o versículo 2. Muito possui o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tem uma fé capaz de mover mudanças, ou capaz de mover montanhas. Se eu não tiver amor, de nada adiante. Não é? Toda a ciência e ainda a fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Né? Aí vamos só ao contrário aqui. Posso ter dom de profecia, eu posso ter a fé capaz de mover montanha, mas eu não tenho amor, irmãos, o que que acontece? Eu não sou nada. Então, por isso é que nós entendemos pela palavra de Deus que uma pessoa que é cheia dos dons, né, ela não tem todos os dons, tá? Volto a afirmar aqui. Mas a pessoa que tenha dons, né, dons notáveis de profecia, né? Dom de falar em línguas, né? Guarda suas medidas, dom de pregar a palavra, prega muito bem a palavra e tudo, mas se não tiver amor, não vale de nada. E isso não quer dizer que a pessoa seja salva, isso não é atestado de salvação, irmãos. Porque os dons são dados para a igreja, não é dado para a pessoa. A pessoa sim recebe o dom, mas o dom é para servir a igreja. Deus usa a pessoa como um vaso de instrumento. Aí você pode ter para você entender essa questão de ser usado por Deus, vá lá em Romanos capítulo 9, porque Deus suporta vasos de honra, de desonra e vasos de honra, vasos de desonra reservados para sua própria ira. Ciro era conhecido como um vaso de desonra na mão de Deus, como um servo de Deus. Nabucodonosor, irmãos, também como servo de Deus, mas eram vasos na mão de Deus de desonra, porque serviam a outros deuses, irmãos. Então, o que acontece? Tome muito cuidado quando nós somos usados por Deus, quando você tem algum dom da parte de Deus, tenha muito pé no chão, porque o dom não é nosso, o dom é de Deus. Quem dá é Deus, quem opera é Deus. É um e tudo se opera por um único só Espírito. A palavra de Deus ela diz em Romanos, em 1 Coríntios 12, e é um só Espírito que distribui conforme lhe apraz, conforme a soberania de Deus. Não é porque eu subi no monte, não é porque eu virei cambalhota, não é porque eu andei que nem saci 20 quilômetros, que agora eu sou possuidor desse dom, o dom é meu, eu ando com o nariz em pé e ponto final, faço o que eu quero, faço o que eu não quero. Negativo, está totalmente errado. Totalmente errada a pessoa que faz isso. Então nós precisamos aprender a lidar, é um manual. O manual está aqui na palavra de Deus, para que a gente possa saber manobrar e utilizar bem os dons espirituais. Versículo 3: e você também possa ter discernimento, né, quando estiver inserido em uma igreja e algumas coisas erradas estiverem acontecendo. Versículo 3: mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Meu Deus. O que isso aqui significa, irmãos? É verdadeiro aquilo que eu falei no início sobre o tema, caridade. Só que acho que não se aplica muito bem, porque a caridade é o amor em ação. Eu pegar aqui aquela pessoa que não tem amor, ver uma pessoa sedenta, com a maior sede do mundo,
né? Vamos supor, né? Vamos lá fazer um exemplo a grosso modo. A pessoa tem lá uma padaria no meio do deserto, do Saara, né? Com aquela geladeira lá trincando, cheio de água, e a pessoa passa morrendo de sede. Por favor, me dá uma água. Não, não dou. Mas você tem muita água. Não dou. Aí a pessoa que tem amor, mas amor fingido. Pega aí, vai. Aí, pega água. Pega água aí, pronto. Aí tem um monte de gente olhando, né? Geralmente acontece assim, né? A pessoa dá lá a garrafa d'água lá, ó, olha assim pro lado, vê se tem alguém olhando. Olha aqui pra você, tá? Amor fingido, né? Aí, mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. E aí, qual é o benefício real de que nós estamos falando? O benefício é as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Porque, irmãos, quando eu dou alguma coisa para alguém, eu não preciso tocar trombeta, porque senão eu estou caindo lá em Mateus capítulo 6. Eu estou sendo um fariseu. Ah, ai, olha, hoje eu entregarei esse 1 litro de água ao necessitado. Tome, né? Vocês já vão ver muito isso agora em outubro, né? Acontece. Que faça, né? Mas tem algum proveito? Tem muito proveito. Mas o proveito que vem do céu, aí é só Deus que sabe. Porque, irmãos, quem tem amor, ele dá e ponto final. E não precisa ninguém ficar sabendo. Somente Deus é que sabe. Sabe? Quem dá, irmãos, com amor, não precisa tocar trombeta para ninguém. Ele dá e simplesmente acabou. Deus é que está vendo. A recompensa é de Deus. A mesma coisa se aplica ao jejum. A pessoa entra em jejum, eu estou em jejum, estou em jejum, e contando para todo mundo que está em jejum, tá em jejum. Que benefício real ela tem? Nenhum. Ela tem o benefício dos homens. Os homens vão falar, poxa, essa daí é santa. Poxa, essa daí olha, poxa, é do fogo. Ah, essa daí é nossa e tudo. Só que a recompensa está vindo apenas dos homens e não de Deus. Mas quando a pessoa entra em jejum e ninguém sabe que a pessoa está em jejum, o que que acontece? A recompensa vem direto de Deus. Que recompensa que você quer? Você pode escolher, você é livre. Quer a recompensa dos homens? Amém. Fica a recompensa dos homens. Eu prefiro a recompensa de Deus. Muitas vezes eu fiz jejum, minha mãe nem ficou sabendo. E eu morava junto com ela. Muitas vezes eu estou de jejum, ninguém está sabendo. Não é que a sua esposa também não possa saber, tá? Quando os dois casam, um torna-se uma só carne. Aí é diferente. Mas os entre em jejum, ninguém sabe. Esse é o jejum que Deus recompensa. Não é jejum que você fica cantando, estou de jejum, estou fraco, fraco. Estou a ponto de cuspir sangue de tanto jejum que eu estou fazendo. Estou com dor no estômago. Não, não, não. Isso Deus não quer isso, não. Isso é coisa de fariseu. Isso é coisa de farisaísmo. E se você fizer isso e não tiver amor, nenhum benefício real vai acontecer. Naquela época tinha uma religião que estava entregando as pessoas ao fogo, sabe? Assim como o Moloque. Pode entregar o próprio corpo ao fogo. Irmãos, não vai ter benefício algum. Não, faz coisas só para se aparecer. Não tem benefício algum. Né? Tem o dom para praticar exibicionismo. Não tem benefício real algum. E também não tem mudança alguma. Às vezes a pessoa tem dom, mas chega em casa mente. A pessoa tem dons espirituais, mas mente para um, para outro. Mente até em órgãos públicos. Irmãos, que isso? Que dom é esse? Então, irmãos, é muito difícil entrar aqui o despertador. Então, não tem benefício real, tá? Então, vamos aqui avançar. Versículo 4. Aqui no versículo 4, o apóstolo Paulo começa a dizer o que é o amor. Veja que interessante. O amor é paciente, sabe? Paciência. O amor é paciente, ele espera todas as coisas.
Ele espera. O amor, ele sabe esperar. Veja bem, versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso. Sabe o que é bondoso, irmãos? Existe uma diferença em bondoso e bondade. Bondade é o ato externo da pessoa. Olha que ato de bondade. Agora é diferente quando você fala aquele homem, aquela irmã é bondosa, é bondoso. Né? O que que acontece? Você fica sabendo pelos outros. Olha, aquele irmão me abençoou de tal maneira, sabe? Sabe, entendeu? Ele não faz para se aparecer. Todos os atos dele são de gratidão, de bondade. Tinha uma vez um irmão na igreja e a gente fez cachorro quente mexicano, né? Pão, carne moída, aí acabou o pão. Aí um irmão assim de fininho viu que acabou o pão, olhou assim, pegou o carro, foi no mercado, veio e trouxe, irmão, ato de bondade, sem ninguém saber, né? Agora, se fosse fariseu, "Ei, irmão, vou buscar, irmão, já volto." Irmão, isso tem recompensa apenas dos homens. De Deus, de Deus não, né? Versículo 3. Versículo 4, melhor dizendo. O amor é paciente, o amor é bondoso. Só que aí, o apóstolo Paulo, no mesmo versículo, ele começa a dizer também o que não é amor, sabe? Então, você veja assim: o amor é paciente, o amor é bondoso. Legal. Só que o amor não inveja, não se vangloria e nem é arrogante. Sabe, irmãos? Uma pessoa que tem amor, que vem da parte de Deus, ela não inveja o outro. Ela não é arrogante. Eu acho que, irmãos, arrogante, sabe o que é ser arrogante? Arrogante é aquela pessoa que pensa que é superior a todos, sabe? Arrogante é aquela pessoa que não sabe pedir perdão aos outros. Eu conheço muitos. Arrogante é é aquela pessoa que não tem respeito uma com a outra, sabe? Isso é ser arrogante. É aquela pessoa que às vezes está falando contigo, vira as costas e você nem sabe que virou as costas para você. É pessoa arrogante. Não estou falando de nível financeiro, poder aquisitivo, não estou falando nada disso. Porque tem muita pessoa que é rica, no sentido literal da palavra, e não é arrogante. Ao passo que tem muitas pessoas que não têm tanto poder aquisitivo assim e são extremamente arrogantes, sabe? Não falam, se acham superiores aos outros, se acha superior a qualquer outra pessoa. Isso é arrogância, isso não é amor de Deus, não possui amor de Deus. Inveja, irmãos. Tem pessoas que invejam. Irmãos, a inveja é algo interessante, né? Porque assim, você pode me ver com essa garrafa aqui na mão de água. Poxa, caramba, o William tá com a garrafa de água, né? Poxa, ah, ladrão, garrafa de água, né? Olha o tamanho da garrafa de água que ele tem e tudo, olha aquela garrafa de água e tudo, mas a pessoa às vezes inveja e acaba julgando, né, ao mesmo tempo, que a inveja vem junto com o julgamento, e fala assim, a pessoa não sabe como que eu adquiri essa garrafa. A pessoa não sabe quanto tempo eu estudei para adquirir essa garrafa. A pessoa não sabe quanto tempo eu trabalhei para adquirir essa garrafa, né? É a mesma coisa, às vezes as pessoas veem, né, carros e tudo, casas, tudo, não sei o que, com aquela inveja, né? Mas a pessoa não sabe quanto tempo aquela pessoa trabalhou, quantas noites de sonos ela perdeu para estudar, para trabalhar, o que ela fez, né? Existe um bom ditado para que resume tudo isso, né? As pessoas veem as bebidas, né? As águas que nós bebemos, mas não vê os tombos que levamos, né? Adaptado aqui, né? Grifo nosso. Então vamos lá. Então essa coisa não vem de Deus, irmãos, inveja. Não vem de Deus arrogância, né? Tá? Deixa eu ver, 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, né? Vem de dentro para fora.
Não se vangloria. Vanglória, irmãos. Não, eu sou o melhor, eu sou melhor, né? Às vezes eu sou mais eu é legal de falar, mas tem situação bem específica que é válido, né? né? Mas a vanglória, né? Vanglória, eu sou o máximo. Tinha um desenho no Cartoon Network que tinha assim, eu sou o máximo, né? Eu faço, eu sou aqui, né? Ai, Jesus, deixa eu ver, né? Ah, eu sou o máximo. Não, eu nada, irmão. Tira o eu, né? O eu é o que é a vanglória, é o ego, é vã a glória, né? Aquele que quiser se glorie na cruz de Cristo, né? Então, não se vanglorie, não é arrogante, já falamos aqui. Versículo 5 para finalizar. E vamos 6 também. 5. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece, não guarda ressentimentos. Irmãos, a pessoa que tem o amor de Deus, ela pode ficar triste? Pode. Ela fica triste um dia, 2 dias, mas isso passa. Porque o amor de Deus é muito maior, supera tudo, irmãos. Né? Então, olha que interessante. Não se porta de maneira inconveniente, irmãos. Sabe? Paulo está falando das línguas, né? A pessoa fica falando, não para de falar, né? E faz coisas inconvenientes. Não, não é isso, irmãos. Não tem o amor de Deus. Não se importa de maneira inconveniente. Segundo, não age egoisticamente, né? É só meu, é só para mim, é só eu. Egoísmo, egoísmo, é o ego acima de tudo. Ego mais ismo, é só ego, é só ego. é totalmente ego, super ego, né? Guardando as proporções lá, deixa lá Freud de lado. É o superego da pessoa. Egoísmo. O ego acima de tudo. É o outro acima de tudo. Né? E às vezes a gente coloca a culpa em Deus. Não, foi Deus. Mas é uma pessoa. É a pessoa que tá fazendo as coisas, entendeu? Então não tem o amor de Deus, irmãos. Olha como que é triste, né? Isso eu falo, irmãos, para até arrependimento. Viu, irmãos? Não é para acusar, não. Não se importa. Isso é instrução para todos nós. Até para mim. Não se importa de forma conveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, sabe? Enfurecer. Você às vezes fica com raiva, mas não, passa. Agora a fúria, sabe? Oh, sai esbravejando, fala, né? Fala um monte de coisa que não são línguas estranhas, né? São línguas palavras de baixo calão, se enfurece, sai xingando todo mundo. Não tem o amor. Precisa ser trabalhado ainda o amor de Deus, né? E não guarda é, mágoa, né? Fica triste, pode ficar triste, sim, mas passa. Ora a Deus, dobre o joelho ao Senhor, não guarda ressentimentos. Sabe, você fala, não sem ressentimentos, beleza, segue a vida, né? Porque, irmãos, você guardar ressentimento, né? Você querer o mal de outra pessoa, você tem inveja de outra pessoa, não é de Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar é autofagia. É como beber um copo de veneno, eu beber um copo de veneno pensando que você que está me assistindo vai passar mal, vai morrer. Olha que absurdo, coisa tola. E a palavra é essa, tola, sabe? Autofagia. Eu tomo veneno pensando que você vai passar mal, que você que vai morrer. Não, é ridículo, irmãos. É uma coisa impensável. Por isso que não vem de Deus. O amor não se alegra com a injustiça. Olha que interessante, irmãos. O amor não se alegra com a injustiça. A pessoa se deu mal, né? Às vezes a pessoa caiu no meio da rua. Não, irmãos, que isso? Né? A pessoa perdeu todos os bens. Aí a pessoa fala, né?
Quanto mais alto, maior o tombo. Não, não, não é isso. Isso não vem de Deus. Não é coisa de cristão, não é coisa de crente em Jesus. Ele não se alegra com a infelicidade, com os infortúnios dos outros, irmãos. Ele se compadece. O cartão de visita do cristão é amor, é compaixão. Mas não vem se alegrar, tá vendo? Né? Se deu mal, injustiça. Olha, ele não se alegra com a justiça, pois a sua alegria, o amor não se alegra na injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Olha que interessante, né? E aí a gente ganha um sentido diferente para essa frase. Né? Injustiça, aquela mentira que é propagada. E aí dá certo. Pois o amor se alegra na verdade. O sentido do texto é esse. Quando a pessoa assim, olha, vamos tramar, vamos dar falso testemunho, vamos falar que o irmão fez isso, aquilo, né? Vamos falar que o irmão foi visto entrando ali, vamos falar, sabe? Aí sai propagando para todo mundo. Aí o irmão é retirado do cargo, colocado no banco, etc e tal, é expulso da igreja e tudo, e a pessoa fica feliz. Aí deu certo. Não, não é isso. Ele se alega com a verdade. Uma vez, como um presbítero, duas pessoas chegaram até mim e vieram falar que tinham visto um irmão, olha bem que afirmação, tinha visto um irmão entrando num certo estabelecimento. Aí eu falei assim, irmã, você viu ele entrando? Não, não vi, me falaram. Quem foi que falou? Não sei. Ah, não sei. Aí eu perguntei para outra, irmã, você viu ele entrando? Não, não vi. É o boato, é o que dizem. Aí, irmã, isso é muito sério. Isso é muito sério. Não é porque existe o boato, e o boato vem da palavra berro de boi, né? Não sei se vocês sabem. Boato significa berro de boi. Bé, bé, né? Bé é ovelha, bé. O que acontece? Berro de boi, sabe? Então é algo assim que a pessoa pega assim, às vezes, sem sentido, sem entender, né? Às vezes tá falando com outra boquinha lá, né? Você às vezes você não entende, você pega a coisa e se transforma numa inverdade. Conta a lenda de um pastor que foi internado no hospital e lá tinha uma enfermeira que também era irmã da igreja, né? Diz a lenda. E aí esta irmã foi até o quarto do pastor, que estava internado lá no hospital, e viu o pastor sem roupas, né? E inventou na igreja, o pastor não ficou sabendo disso, está desacordado, né? Passou uma cirurgia grande, e chegou na igreja dizendo que o pastor a tinha seduzido, inclusive eles tinham tido um comprometimento mais íntimo, e inclusive falou o sinal que aquele pastor tinha é, no lugar, né, que é onde não toma sol, vamos dizer assim, né? Enfim, o que acontece? Foi um escândalo danado, o pastor foi retirado da igreja, o pastor perdeu o cargo de pastorado, foi banido da igreja e foi morar no interior numa casa. Perdeu a sua esposa, os seus filhos o abandonou, né? Abandonaram ele e ele ficou lá nesse lugar sozinho. Passaram-se anos, anos e anos, décadas e décadas, e essa irmã estava no leito de morte, né? Essa irmã que causou toda essa inverdade, essa injustiça, né? E aí o que acontece? Ela queria falar com o pastor de todo jeito, mas o pastor não sabia onde estava, e aí foi o pastor daquela igreja. Falou assim: o que você quer tanto falar com o pastor, minha irmã? Era tudo mentira, o que eu inventei. Eu não tive nenhum relacionamento com o pastor. Eu sou enfermeira, eu vi ele, né? Eu vi inclusive o sinal que ninguém, só a esposa via, né?
E aí eu contei essa mentira. Aí tá bom, foram até o pastor lá muito triste, no isolado, no interior, numa casinha de pau a pique. E aí falaram: olha, estamos restituindo o seu cargo. Descobrimos que era uma grande mentira e tudo. Ele falou assim: mas agora não adianta mais. Agora não adianta mais porque eu perdi já a família, eu perdi os meus filhos, eu perdi tudo e não tem como restituir. Então, irmãos, isso é coisa do maligno, irmãos. A coisa do maligno tremenda, porque o maligno só vem para roubar, matar e destruir. Pense bem antes de você falar uma inverdade. Pense bem antes de você falar uma mentira. Pense bem antes de fazer uma fofoca. Pense bem antes de fazer um mexeriqueiro, sabe? Pense bem antes de passar informação à frente, irmãos. Porque uma informação pode destruir uma pessoa. E às vezes a informação é mentira. E muitas pessoas se alegram com o naufrágio dos outros. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Eu não sei se essa história é real ou é lenda, mas ilustra muito bem o sentido daqui que Paulo quer dizer aqui para todos nós. Não se porta de maneira inconveniente, não se age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Irmãos, pode ser a verdade mais dura que seja, ela é abençoadora, porque a mentira mais colorida que seja contada, ela vem do maligno, ela não provém de Deus, né? É como a língua. A gente vai falar depois da língua também. Isso aqui está muito ligado à língua, né? Que a língua é um pequeno órgão, mas nela está o poder da vida e da morte. A língua é um pequeno, é como um leme de navios. É leme de navio que dá a direção, mesmo as grandes embarcações sendo impelidas pelos ventos, ele coordena, ele dá a direção, irmãos. E além disso, taca fogo numa floresta. Sabe o que é tacar fogo numa floresta, irmãos? Irmãos, quando taca-se fogo na floresta, às vezes a floresta não morre, mas até se recuperar, vai anos e anos e anos. Anos e anos. Até florescer tudo de novo, irmãos, demora. E isso quando, né, refloresce. Para terminar, irmãos, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, sabe? Então tá todo mundo ligado à paciência, sabe? Tudo sofre, paciência, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, sabe? Então, olha o que é o amor. Veja, o amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Olha o que o apóstolo Paulo está informando para a gente. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Escute bem o que ele está falando aqui. 10. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. 11. Quando era criança, pensava como menino, sentia e falava como um menino. Quando eu era criança, pensava como um menino, sentia e falava como um menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias de criança. Infelizmente, irmãos, tem atitudes que são de criança, de pessoas que ainda precisam chegar na maturidade, seja física ou espiritual. Eu creio que é a maturidade espiritual, faltando ainda muita coisa, né? Paulo fala assim: eu era criança, eu fazia coisa de criança, mas quando eu cheguei à maturidade, eu deixei as coisas de criança para trás. Agora, portanto, enxergamos apenas o reflexo de um obscuro, como um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos
face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Aqui, como objeto polido, ele fala do espelho. E o 13 fala assim: sendo assim, permanece até o momento a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Então veja que o apóstolo Paulo está dizendo que o amor é a mola mestra de todos os dons espirituais. Ou seja, do corpo de Cristo. Se o corpo de Cristo, assim como ele menciona no capítulo 12 também, a mola mestra é o amor. É um caminho muito mais excelente. É melhor uma igreja repleta de amor do que uma igreja repleta de dons. Eu posso dizer assim. Pelo menos o dom da palavra tem que ter. Porque a palavra é instrumento, a palavra é orientação, a palavra é a bússola das nossas vidas. Então, o que acontece? Por muitos não lerem a palavra de Deus e não conhecerem manobrar a palavra de Deus, não saberem manobrar a palavra de Deus, existe muita banalização dos dons espirituais. Né? Porque hoje nós vemos em parte, nós vemos como se fosse um espelho. Né? O espelho de antigamente, que Paulo está dizendo, é aquela peça de bronze polida no pano, que era embaçada, meio turva, né? Não via direito. Então ele assemelha aquilo que nós conhecemos da palavra e de Deus, como se tivéssemos vindo naquele espelho. Mas o que é perfeito vai chegar um dia que se revelará. E aí as profecias, dons, tudo vai acabar, irmãos. Mas vai prevalecer o quê? O amor. Lá no céu, ninguém vai precisar de dons, não, viu, querido? Ninguém vai precisar. Lá no céu, ninguém vai precisar de dons, não. Lá no céu, ninguém vai precisar ficar pulando, girando, sapateando. Não, ninguém vai precisar disso, não, tá, meu querido, minha querida? Entendeu? Lá no céu não vai precisar nada disso. Aqui a palavra de Deus está dizendo isso aqui, porque a fé, esperança, mas o maior prevalece é o amor. Tá? Você vai levar para o céu é o amor. Os dons vão ficar aqui, né? Já disseram que eu tenho que aprender a cantar e a tocar algum instrumento, né? Porque pastor no céu, né, não tem emprego. Entendeu? É isso aí, irmãos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a palavra de Deus no dia de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos hoje gravando essa live, para que gravando, né? Então não é live, gravando esse vídeo para que vocês não fiquem sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais importante e eu quero orar nesse momento por você, por todos os que estão assistindo. Tá? Pedidos de oração vocês podem mandar pelo WhatsApp, aqueles que têm o WhatsApp, ou então deixar nos comentários fixos, tá? Tem um comentário aí que vai. O comentário desse vídeo é fixo. Você pode deixar o comentário, eu quero pedir oração é, por minha filha, por minha mãe, tá? Enfim, ou então você manda um e-mail direto, tá? Para presbítero.williamcruz@gmail.com, tá? É presbítero ainda, mas eu sou pastor, então a gente deixou, já tinha um canal, ficou assim mesmo, e tá indo e tá bom. O que importa é que a palavra de Deus está sendo pregada, tá bom, queridos? Vamos orar? Em nome de Jesus, Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui propagando a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse projeto, Senhor, de crescimento por meio da tua palavra, Senhor. Pai, neste momento, derruba as muralhas, derruba, Senhor, todas as fortalezas mentais que se levantam, Senhor, contra a tua palavra. Leva, Senhor, os nossos pensamentos cativos em obediência à tua palavra. Nós clamamos a ti em nome de Jesus, que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado, Senhor. Pai, que por meio dos teus dons, nada, o teu nome não venha a ser banalizado, Senhor. Mas antes, porém, que as pessoas possam entender, Senhor, Pai, como manobrar, como agir, Senhor, uma vez que recebem os teus dons espirituais, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, porque os dons são dados, Pai, para crescimento da igreja. Deus poderoso, abençoa a todos que estão assistindo este vídeo, em nome de Jesus nesta hora. Abençoa ali a vida do Mário, do Marinho, Senhor. Abençoa a vida da Camila, da Gilda, Pai, da Dona Lupe, do Jorge, do João, do Fernando, da Iané, do Kleber, da Miriam, Senhor. Em nome de Jesus, da Cristina, Senhor. Vem abençoando a vida da Bárbara, da minha mãe, da Kátia, Senhor.
da irmã Josefa, do Marcos, Senhor, da Dirceia, do Wallace, da Josiane, Senhor, da minha tia Solange, Pai querido, da Simone, da Mariângela, do Davi, do Miguel, Senhor, nós colocamos nas tuas mãos santas e preciosas estas vidas, Senhor, colocamos a vida da família Amado, Senhor, da Tânia, Senhor, ó Pai querido, do Alvinho, do Álvaro, da Natália, Senhor, da Isabela, da Arlete, da Tânia, Senhor, abençoa, Senhor, o filho da Isabela, Senhor, abençoa esta família, Senhor, em nome de Jesus nós clamamos a Ti, Senhor. Abençoa a Sueli lá em Pontevedra, seus filhos, Pai. Muda, Senhor, situações, Senhor. Derruba muralhas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, abre a tua boca e encherei, profetiza na terra, em nome de Jesus. Profetiza cura, profetiza milagres, profetiza mudança de vida, profetiza mudança de paradigmas, profetiza em nome de Jesus o melhor para a tua vida, em nome de Jesus. Ô Senhor, nós colocamos a vida do irmão Odair, da Cecília nas tuas mãos, da Miriam Martins, Senhor, da Lisandra, da Monique, do seu esposo, do seu genro, Senhor. Abençoa, entra com alegria sobre a vida da tua filha, Pai. Ô Senhor, nós pedimos sobre os enfermos, Senhor. Sei com a Edmara Aparecida das Chagas Vieira, Senhor. Nós colocamos nas tuas mãos santas e preciosas, Pai. Vem abençoando, vem, Senhor, curando, Senhor, porque para ti não há impossíveis, Pai. Nós clamamos a ti em nome de Jesus, Senhor. Abençoa a Fátima, Senhor. Oh Deus, vem tirando todo o peso, Senhor. Abençoa a sua vida, Senhor. Usa a tua filha, Senhor. Traz alegria ao seu coração, Senhor. Faz-a prosperar, Pai, em nome de Jesus. Que os teus anjos estejam ao redor dela, guardando, livrando e a protegendo, Pai, de todo o mal, Senhor. Ô, Senhor, abençoa o Juca, Senhor. Abençoa a Renilda, Senhor. Abençoa a Sabrina, Pai. Deus poderoso, muda conceitos, muda paradigmas, muda situações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ah, Deus, tu pode mudar todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do teu poderoso nome, Senhor. Ô, Senhor, o que for da tua vontade, Senhor, que seja feito, Senhor. Ô, Alemassuri Candalabás. Em nome de Jesus, Senhor. Ô, Deus Santo, colocamos a vida da Sabrina nas tuas mãos, santas e preciosas. Pai, se for para ficar aqui, ou que seja abençoada. Ah, em nome de Jesus. Mas se for, Senhor, para viajar, Senhor, e estar em outro lugar, também abençoa da mesma forma, Senhor. Guarda a vida dela, Senhor. Dá entendimento, dá sabedoria, dá maturidade. Revela-te a ela, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ô, Senhor, tu me leva ali a Jacó, Senhor, que no momento ali teve a visão dos céus, Senhor, e viu os anjos subindo e descendo, Senhor, naquela escada. Vem abençoando a vida dos teus filhos, Senhor, do Erivan, da Águida, Senhor. Abençoa a todos com teu poder e a tua glória. O pastor Assemir, Senhor, a Cida, o Fábio, a Ruth, a Júlia, a Laura, Senhor. Abençoa a todos para a glória do teu santo e poderoso nome. Irmão Jonas, irmã Anaílde, Senhor, a irmã Bernardina, Senhor, a Cida, Senhor, a Natália, venha abençoando os teus filhos, Pai, a irmã Josefa Gonçalves, a Suelen, esta casa põe a tua mão poderosa, Senhor, acampa os teus anjos ali, Senhor, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos a vida do Juvenal, Senhor, oh Deus poderoso, põe a tua mão poderosa, Senhor, sobre ele todas as coisas, Senhor, sobre a Audrey, Senhor, venha abençoando os teus filhos, vem curando, Senhor, também, Pai. Colocando ali a vida da Iraci, da Sandra, do Paulo, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Vem curando, Senhor. Manifesta a tua glória. Manifesta o teu poder também, Senhor, em minha vida, Senhor. Para a glória do teu santo e poderoso nome. Assim nós te pedimos, Pai, nós te oramos e nós já te agradecemos. Senhor, com a Luzia, Senhor, com a Andressa, Senhor, com a Patrícia, Senhor, com o Marcelo, Pai, com todos, Pai, que estão nesta live, Senhor. Aqueles que foram citados, Senhor, e aqueles que também não foram, Senhor. Seja, Pai, também com o Marcelo, Senhor, com a Fran, Senhor, com o Miguel, Senhor, em nome de Jesus, com o Luciano também, Senhor. Sei que esse Marcelo, que eu não sei quem é, em nome de Jesus, Pai, para a glória do teu santo e poderoso nome. Nós colocamos a vida do Radim nas tuas mãos,
da Carol, do Gabriel, Senhor. Oh Deus, abençoa, Pai, os teus filhos, para a glória do teu santo e poderoso nome. Assim eu te peço, Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Sei que a tia Nina também, Senhor, dá força, traz alegria ao coração dela, Pai, em nome de Jesus. Assim eu peço, Pai, eu oro, eu já te agradeço. Também sei que a pastora Tereza, abençoa a tua filha, dá força, dá vigor, acampa teus anjos ao redor ali, em nome de Jesus. Assim eu te peço, eu já te louvo e eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Fica na paz, até mais e bye bye. Bom sábado a todos. Fiquem na paz. Tchau.